Isso aqui, ó. Bom dia a todos e todas. Quero inicialmente agradecer muito a Ionara pela ideia e pela energia, né, que ela colocou na organização desse evento. Agradecer a participação dos colegas, né, que vieram dar brilho, né, a essa promoção. Agradecer a vocês pelo interesse. Eu vou falar então, nos 20 minutos que me cabem, sobre o exercício durante a gravidez, tá? Como ele impacta a saúde cerebral do feto, certo? Eu vou falar basicamente de uma patologia, né, que a Leonardo falou. A nossa especialidade no laboratório é estudar modelos de patologias cerebrais. Então nós vamos falar de hipoxia-isquemia neonatal, que é uma doença que afeta então o cérebro do recém-nascido. É uma patologia que se estende, né, durante algum tempo. Em geral ela é causada por aquelas complicações tipo circular de cordão, né, problemas de placenta, infelizmente é bastante ainda frequente em países em desenvolvimento como o Brasil, e pode ter consequências ao longo da vida, né? Eu não vou falar da patologia em humanos, vou falar do modelo animal, para vocês entenderem, né, o quanto importante pode ser o exercício materno, né, até como forma de prevenção de eventos cerebrais na próxima. Então, os efeitos do exercício físico, do exercício aeróbico, eles são estudados já há algumas décadas, são bastante conhecidos. Nós podemos classificar em relação à saúde do cérebro, não é? Como efeitos em grandes áreas, não é? O que foi primeiro demonstrado foi a questão da plasticidade, não é? Ou seja, o exercício físico em qualquer um de nós, não é? Terá efeitos diretos sobre o nosso cérebro, e tem aqui então uma série de marcadores de plasticidade cerebral, começando com o BDNF, né, e passando por outras proteínas, não é, de expressão de membrana, ou mesmo enzimas associadas à plasticidade, ou seja, aquela capacidade do cérebro de mudar suas conexões e, talvez melhor dizendo, reforçar as suas conexões. O exercício tem efeitos metabólicos, que são muito bem conhecidos, não é? Então, a gente faz, na realidade, o exercício buscando os efeitos sobre a saúde cardiovascular e pulmonar, e acaba pegando tudo, né? Obviamente, pega o músculo, pega o cérebro também. Então, no cérebro é possível demonstrar efeitos benéficos do exercício, né? Na realidade, as nossas mitocôndrias acabam ficando muito mais eficazes, a gente produz menos radicais livres de oxigênio, e tem mais proteção, né, contra esses radicais que são eventualmente formados. O exercício também tem um efeito imunológico bastante bem conhecido, né, e o cérebro ele não é separado do nosso sistema imunológico, né, o cérebro ele tem células imunocompetentes que são ativadas, não é, para o bem do exercício físico. E um efeito que muito se busca, pelo menos tem se falado bastante ultimamente, são os efeitos anti-envelhecimento, né, porque na realidade as nossas células todas, inclusive do cérebro, são programadas para morrer, né? Porque ninguém veio ao mundo para ser semente, né? Como diz aquele ditado, faz fundo. Então, assim, nossas células são programadas para morrer, mas eu tenho uma série de atividades enzimáticas que previnem, ou que são atividades contrárias às atividades que levam à morte cerebral, à morte celular, desculpa. E, então, o efeito anti-envelhecimento, na realidade, ele é mais pelo bloqueio das cascatas de morte neuronal, de morte celular, e ativação de outras cascatas que funcionam no sentido inverso, né? Então, a nossa pergunta é, será que o exercício na gestação também tem efeitos benéficos sobre o cérebro, né? Então, falando do passado, né, depois a Leonara falou, eu estava me dando conta, na realidade são 15 anos, não é, que a gente tem trabalhado com exercício, não são 20. Acho que vocês lembram quem é essa pessoa aqui, né? Nós começamos nessa jornada de exercício pela Ionara. Na época, ela tinha recém terminado o doutorado. Ela dizia assim, nós temos que estudar exercício, temos que estudar exercício. Então, vamos estudar exercício, né? Afinal de contas, se um aluno de doutorado quer muito fazer um experimento, então vamos lá, vamos fazer e ver o que dá. Então, aqui foi esse primeiro experimento, um experimento da dissertação de mestrado, da Fernanda Sequete. Então, e a Ionara foi orientadora na época, né? Participou ativamente.
nós desenvolvemos três protocolos de exercício, não é? Exercício em esteira, né? Os nossos ratinhos, ratos Wista, ratos, esses aqui não eram envelhecidos, eram ratos adultos, não é? Então, 20 minutos uma vez por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por dia por 12 semanas. Então, eram 3 protocolos, um muito suave, um moderado e um pouco mais exigente. Depois de fazer exercício, durante as 12 semanas, os animais eram sacrificados, a gente tirava lá o cérebro, fazia não era uma cultura, né? Colocava as fatias numa cuba e fazia uma hipóxia, né? Então, deprivávamos aquela fatia de oxigênio e glicose e víamos o efeito, né? Então, o que mostra aqui? Que quando eu tenho no animal sedentário ou no animal que faz um exercício físico muito leve, eu tenho morte celular, medida aqui pela liberação de lactato deshidrogenase, que é um marcador, não é? Quando eu tenho lactato deshidrogenase no meio, é porque a célula morreu, perdeu a membrana e a enzima saiu de dentro da célula, tá? E eu vejo aqui um efeito enorme do exercício. O exercício bloqueia em quase 40% a liberação do lactato deshidrogenase no meio. Ou seja, esse cérebro aqui, do rato, que foi treinado 3 vezes por semana, está protegido da privação de oxigênio e glicose. Tá? Então, isso aqui é um modelo de AVC, né? de acidente vascular cerebral, um modelo in vitro. O próximo, por favor. Aí a Fernanda Sequete, que é essa menina aqui, no doutorado, resolveu testar se aquela previsão que nós fizemos lá na fatia se confirmava no animal inteiro. Né? Então, o que se fez? Se fez o protocolo de exercício e se colocou os animais num modelo que a gente chama de isquemia dos 2 vasos ou isquemia crônica. O que a gente faz? A gente oclui as 2 artérias carótidas do ratinho. Ele continua recebendo sangue pelas vertebrais, né? Mas essa deprivação da circulação carotídea causa uma isquemia crônica. Né? Essa isquemia crônica é semelhante à isquemia vascular, a demência vascular, não é? Que é um quadro que é razoavelmente comum, representa 20% das demências. Então, é um modelo, não é? De demência bastante utilizado. O que a Fernanda demonstrou? Né? Então, que realizando o exercício físico após a indução da lesão, não é? Ou se eu fizer uma apresentação antes da lesão e continuar após também, eu vou bloquear, eu vou prevenir os efeitos de memória. Esse gráfico aqui é bastante complicado, né? Eu tenho gráficos complicados, mas eu vou apontar para vocês. Vejam aqui, ó, quando o animal isquêmico é colocado numa tarefa de labirinto aquático, então o rato tem que aprender onde é que fica a saída, né, num tanque cheio de água, ele demora muito tempo para achar a saída, que é uma plataforma. Tá? Por quê? Porque ele não lembra de um dia para o outro onde é que a saída estava. Aqui embaixo eu tenho o grupo controle, que acha rapidamente. Né? No animal exercitado, o que eu tenho? Eu tenho aqui que o desempenho dele é praticamente igual ao do animal controle, ou seja, essa deficiência de memória aqui foi completamente prevenida pelo exercício físico. Então, olha só, o exercício funcionou lá na fatia e funciona também no animal intacto, né? Então, aqui o animal adulto. Esse efeito do exercício está ligado, né, naquele trabalho da Fernanda, associado a uma diminuição do estresse oxidativo, medido aqui pelos TBARs e pelos níveis de tireoide. Então, eu tenho um efeito, né, que depois foi bastante repetido do exercício físico, né, prevenindo déficit de memória, né, no quadro isquêmico, e a demonstração mecanística aqui de que isso pode estar associado, então, à prevenção do estresse oxidativo. Próximo. Então, nós tínhamos esse background, né, de exercício em adultos, e aí passamos, né, mais recentemente, a nos interessar
pelo exercício físico durante a gestação. Por quê? Mãe e feto formam uma unidade, tudo que acontece no corpo da mãe, não é? Acaba afetando também a biologia do feto. Então, passamos para o primeiro experimento. Antes disso, o nosso modelo de hipóxia neonatal, eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente basicamente oclui as duas carótidas do ratinho, não é? Do ratinho, e coloca numa câmara de hipóxia durante algum tempo, né? Varia de 1h30, 2 horas, e nós fazemos isso em 2 idades. Ou quando o ratinho tem 7 dias de vida, para modelar o ser humano nascido a termo, ou no ratinho com 13 dias de vida, que seria o pré-termo, né? Aquele que nasceu antes do tempo, então modelando menos de 28 semanas gestacionais em humanos. Isso está bem estabelecido, depois se quiserem a gente pode discutir os critérios. O próximo. E aí então o Eduardo, né, fez lá em 2016, publicou em 2017 o nosso primeiro trabalho, então, sobre o exercício na gestação, não é? Se esse exercício poderia ser neuroprotetor para ratos nascidos, para ratos que sofreram a hipóxia por 3 dias de vida. Então, isso une dois focos, né? Primeiro, a prevenção da lesão em recém-nascidos pré-termo, que acontece, né? São muitas pessoas que nascem prematuramente, né? E alguns deles vão desenvolver tipos característicos de lesão cerebral. E a ideia, então, era ver se esse exercício da mãe poderia ser neuroprotetor. O exercício utilizado foi o exercício de nado, né? 20 minutos, a ratinha era colocada num tanque durante todo o período da gestação. Tá? Na realidade, a rata é adaptada uns dias antes, depois existe o acasalamento e ela nada durante todo o período da gestação. Fazemos a hipóxia neonatal e depois, durante um bom tempo, né, após o evento, nós fazemos várias medidas e eu vou colocar algumas delas para vocês. O próximo. Obviamente, como eu sou uma pessoa da memória, né, eu sempre privilegio, né, a análise comportamental. Então, vejam aqui que os animais de mães sedentárias tiveram um prejuízo de memória enorme e os animais de mães que nadaram durante a gestação tiveram lá no 5º dia um desempenho praticamente igual ao dos animais que não sofreram hipóxia isquêmica, né? Eu posso ver isso no teste. Isso aqui é a curva de aprendizado da tarefa. No teste, eu vejo exatamente isso, não vou entrar nos detalhes. Esse trabalho foi feito em uma parceria com o laboratório da professora Ângela, que está aqui presente. Então, nós vimos que esse efeito preventivo, né, está associado a uma prevenção também da diminuição da atividade cortical do sódio potássio TPase, que é aquela enzima fundamental para o funcionamento das nossas células, né, especialmente no sistema nervoso, e também está associado ao aumento do conteúdo de BDNF no hipocampo, medido precocemente após a isquemia. E lá no final, né, depois dos 60 dias de vida, nós vimos o quê? Que o nado gestacional preveniu a diminuição da mielinização, preveniu parcialmente a morte neuronal e a atrofia do hipocampo que acontece na hipóxia isquêmica. Eu poderia mostrar nas figuras, mas aí vou passar muito tempo e não vou conseguir dar toda a mensagem. Então, basicamente, no animal com 3 dias de vida, né, que sofre a hipóxia isquêmica com 3 dias de vida, o exercício materno previne não só as consequências morfológicas, né, da hipóxia isquemia, mas também as consequências cognitivas. Tá? Então, temos aqui um painel de que o exercício materno pode ser tudo de bom. Né? Mecanismo, sódio potássio TPase está envolvido. Mas vamos atrás de outros mecanismos. Passa o próximo. Aí, então, esse trabalho aqui é um trabalho que o Eduardo fez no ano seguinte, né? Quando ele estava na Suíça, ele saiu daqui, depois de um pós-doc, foi fazer um pós-doutorado na Suíça, e agora está lá de novo, né? E aí teve um discreto incremento na sua capacidade de técnicas de análise, né? E eles usaram ressonância magnética lá, né? Que é uma coisa que a gente aqui tem dificuldade para usar em humanos. E lá eles usam também, né, nas análises de lesão cerebral em ratinhos.
eles usaram um aparelho de ressonância de 9 Tesla, aqui se usa um aparelho de 3, né? Mas também, para humanos, 3 está ótimo, porque o nosso cérebro é bem maior que o cérebro dos ratinhos. Então, a pergunta lá foi se o exercício materno poderia prevenir os prejuízos metabólicos induzidos pela hipoxisquemia e as lesões de substância branca. Tá? Então, a gente está refinando o estudo dos mecanismos. O mesmo protocolo, né, de nado e depois de indução da isquemia, 2 pontos de análise, um dia depois da hipoxisquemia e o outro nos animais com 60 dias de vida, passado todo o treinamento. Né? Eu não vou ter tempo de explicar, obviamente, os detalhes do paper, mas basicamente, agudamente, aqui um dia depois, o que se demonstrou? Né? Que por ressonância magnética que o aparelho faz, não é? A ressonância funcional. Deu? Não. Ah, tá. Enfim, me assustei, cada um. A relação lactato, né? Acetil-aspartato, aumenta muito, não é? No cérebro dos animais com hipoxisquemia. E essa relação, ou seja, é um indicador de sofrimento celular. Né? Essa relação em vivo, ela diminui nos ratinhos filhos de mães que nadaram durante a gestação. Tá? Então, eu tenho um efeito metabólico muito concreto. Passa o próximo, por favor, Felipe. O nado gestacional diminui a ativação de apoptose, ativação de caspase 3, não é? No hipocampo, que está em algum lugar. Eu acho que é essa aqui, tá? E aumenta a expressão de VGF e BDNF, que são, então, proteínas com atividade trófica no sistema nervoso. Então, não só diminui a morte neuronal, como aumenta a atividade de substâncias que favorecem a sobrevida celular. E o próximo? 2 minutos. O nado gestacional previne, não é, os efeitos cognitivos e vai prevenir a microdesestruturação da substância branca. Talvez, então, se alguém quiser, na hora da discussão eu possa explicar isso, mas a ressonância consegue medir a organização da substância branca pelo trânsito de água, né, que tem dentro das fibras. E isso o Eduardo mostrou de maneira bastante elegante com esses exames de tractografia. Então, o próximo, para encerrar, um estudo então feito já então, pelo Eduardo, mas também aqui junto com o Felipe e com o pessoal da PUC, não é? Fizemos um estudo de PET scanning daí, numa idade diferente, né, no P7, e nesse estudo de PET scanning a gente quis ver o efeito especificamente sobre o metabolismo, sobre a atividade mitocondrial. O próximo. Então, o que a gente viu? Que a hipóxia neonatal, não é? Ela diminui a atividade da cadeia transportadora de elétrons, tanto no córtex como no hipocampo, não é? Não consegui mostrar o detalhe aqui. E o exercício maternal previne essa diminuição, que é medida já 1 dia ou 2 depois da hipoxisquemia. O próximo, que é a figura mais bonita, né? Então, isso aqui é um micropet, né, do metabolismo de glicose, feito já nos animais, depois de terem realizado as tarefas comportamentais. E a gente vê aqui, ó, que no animal que sofreu hipoxisquemia sedentária, que não tem quase metabolização de glicose, né? Vocês vejam que está branquinho aqui, né? Tinha que estar mais vermelhinho. E o animal que nadou, desculpa, os animais filhos de mães que nadaram, que é esse aqui, tem já uma área metabólica muito consistente. Claro, não é igual ao outro lado, ou seja, esse hipocampo sofreu, mas ele tem algum grau de metabolismo de glicose. Tá? Então, essa preservação que acontece no início, logo depois, 1 ou 2 dias depois da hipoxisquemia, se mantém até a idade adulta. O próximo. O próximo. Então, o nado gestacional, ele acaba tendo efeitos de longo prazo sobre o metabolismo cerebral.
Nós comentamos algumas dessas vias aqui, não vou entrar em detalhes, né? Tem muita bioquímica aqui, não é? Em pouco tempo, mas são vias importantes tanto para a bioenergética celular como para a reação, não é, das células, a reação dos astrócitos, que eu não cheguei a ver, e as vias de morte celular. Então, esse efeito transgeracional do nado da mãe é um efeito muito importante sobre a saúde do cérebro da própria. E isso deve, então, ser mais conhecido e deve ser muito mais incentivado. Né? Então, essa é a mensagem. Acabou meu tempo. Muito obrigado. A discussão a gente vai fazer depois, né? Então o João vai fazer a sua fala e depois a gente faz a discussão. Tá? Essa aí aqui, professor. Agora vamos ver se o universitário consegue fazer a próxima. Obrigado. Bom dia. Peraí que não carregou ainda. É só passar, professor, que o primeiro slide é... Ah, é? É pegadinha. Ah, é a pegadinha. Ó. Legal. Então, é uma satisfação muito grande, não só estar aqui, mas de estar neste evento aqui. E de poder dividir esse espaço com pessoas que eu admiro muito, né? Pessoas de quando estava na iniciação científica, eu li os artigos, e agora eu tenho a oportunidade de falar em seguida, como do professor Alex, e isso para mim está sendo muito legal. Eu vou falar com vocês um pouco mais numa perspectiva de tentar abordar aspectos de como a atividade física, o exercício físico, pode ser uma via para promover a saúde do cérebro. De fato, aquele documento da OMS que a Nara postou e outros também, como da saúde mental, eles destacam, não só em frequência, mas em volume textual do documento, a importância da atividade física para esse aspecto. E essa é uma condição que nos deixa hoje em uma situação até um pouco privilegiada, porque o país hoje já possui uma densidade científica e acadêmica capaz de conduzir, de liderar os aspectos que virão em seguida, na implementação de políticas locais e nacionais. Eu fui um garoto que fui muito privilegiado em alguns sentidos. A minha família não era uma família rica, meu pai era motorista de táxi, pedreiro, minha mãe cuidava muito mais da casa, mas nada me faltou. Eu tive um pai presente, tive uma mãe muito carinhosa, tenho um irmão 6 anos mais novo, portanto, alimentação, saúde do lar sempre foram presentes durante o meu desenvolvimento. E também sempre tive a oportunidade, porque morava num bairro em que existia as ruas de pissarra, de chão, em que eu lembro que eu conseguia correr de jogar futebol nessa rua. Não é? Hoje eu ando mancando se eu pisar em cima de uma pedrinha 1/3 do tamanho das que eu pisava quando criança. Mas eu tive uma infância muito boa e uma adolescência também. Me engajei em práticas esportivas, na qual certamente influenciou muito o meu comportamento e o meu cérebro. De modo que hoje eu ainda sou fisicamente ativo e não consigo parar de fazer, porque isso destrói com a minha saúde mental e com, certamente, o órgão onde ela reside, principalmente, que é o cérebro. Então, por outro lado, existem desafios gigantescos no Brasil.
É claro que muitas dessas coisas se expandem para o mundo, mas eu acredito que aqui a gente tem que estar muito interessado no que a gente tem na porta do lado. Não é? Obesidade, sobrepeso infantil e a vulnerabilidade social são problemas enormes no nosso país. Provavelmente muitos de vocês tiveram uma infância parecida com a que eu tive, né? Mas 1/3, mais ou menos, das crianças estão com obesidade, sem levar em consideração sobrepeso. E dessas, metade vão se tornar adultos com sobrepeso e obesidade. E essa condição de composição corporal que está relacionada com várias alterações fisiológicas, ela modifica o cérebro. E os impactos sobre o cérebro e a saúde do cérebro, por sua vez, são dramáticos. No mesmo sentido, ou no sentido de comprometer a saúde do cérebro, a vulnerabilidade social, a desnutrição, a má nutrição e o mau cuidado materno são variáveis que produzem marcas de longo prazo no sistema nervoso. Nesse período crítico de desenvolvimento, eu vou mostrar a vocês algumas evidências que nós encontramos em alguns aspectos que investigamos, perduram até a vida idosa. Então, em adição a esse documento, na verdade, precedendo esse posicionamento sobre a saúde do cérebro, a Organização Mundial da Saúde também se posicionou quanto à saúde mental. Existem algumas pequenas divisões, acho que o professor Felipe tem grande expertise, ele simplesmente vai falar mais sobre isso. Ao mesmo passo, a Organização Mundial da Saúde também lançou recentemente outros posicionamentos, como o de atividade física, o Guia Global para Atividade Física. Nós já temos o guia brasileiro, que é muito, muito parecido com o global, e o de envelhecimento saudável. E esse certamente a terceira parte do nosso evento vai abordar. As animações foram para o espaço, mas não tem problema. A gente desenvolveu, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, um modelo onde a gente controla numa ninhada de ratos ou camundongos, onde o número de filhotes por mãe vai influenciar no desenvolvimento dos filhotes. Então, são 3 principais tamanhos. O tamanho que é considerado normal, normativo, são 6 filhotes por mãe. É mais ou menos equivalente ao número de tetas, né, que a fêmea tem. Que é essa condição normativa. Tipo, se você deixa 3 filhotes por mãe, os camundongos e os ratinhos ficam enormes. E se você deixa 12 filhotes por mãe, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, você tem animaizinhos que são submetidos a baixo cuidado materno. A mãe não consegue dar o cuidado materno adequado para todos. Existem vários parâmetros para isso, como lamber a genitália, por exemplo, do pup, do filhote. E também não consegue dar suporte de aleitamento suficiente. Isso influencia muito no crescimento ponderal dos filhotes. A gente, nesse estudo, investigou enzimas que sintetizam óxido nítrico, no hipocampo e no estriado. O óxido nítrico é uma substância importante para a comunicação, para a modulação, para vários processos, inclusive aprendizado de memória, no hipocampo, dependente do hipocampo. Esses grupos experimentais foram então submetidos a 30 dias, onde metade fazia exercício físico, voluntário na rodinha, e outra metade não tinha a rodinha na sua gaiola, então não tinha acesso ao exercício. E a alimentação era ad libitum, à vontade. Portanto, esse período corresponde ao período da infância e da adolescência. 50 dias depois, quando eles são adultos, jovens adultos,
a gente observou que o exercício físico foi eficiente para mitigar esses efeitos das condições de baixa oferta alimentar e cuidado materno ou de excessiva oferta alimentar, que repercute em um crescimento ponderal não fisiológico. Eles, em alguns aspectos medidos com ressonância magnética, por exemplo, densitometria, revelam que eles alcançam níveis de obesidade. Mas o exercício físico foi suficiente para melhorar os aspectos de aprendizado no labirinto aquático, assim como das enzimas que sintetizam o óxido nítrico, nas duas condições. Depois a gente evoluiu para marcadores celulares da microglia. E esse estudo aqui já foi em ratos, onde eles foram submetidos às mesmas condições de tamanho de ninhada, mas foram submetidos a uma condição de exercício físico em esteira, que era 30 minutos por dia durante 5 semanas. Nessa condição, nós observamos que o tamanho da ninhada, tanto grande, aqui na verdade a gente focou mais na ninhada grande, então o foco principal seria no sobrepeso, na obesidade. Nós encontramos que essa condição reduz o número de microglias, aumenta o número de microglias, que são essas barras azuis, em relação à ninhada de referência. O aumento no número de microglias, e principalmente que eu vou demonstrar microglias de morfologia alterada, indicam processos não fisiológicos, processos degenerativos e eventualmente até inflamatórios. Esses animais apresentaram prejuízo no seu desempenho na memória de reconhecimento de objetos. Portanto, essas microglias são de hipocampo, elas estão alteradas em número, e a gente também encontra alterações em forma. Então, essa aqui seria uma microglia de referência, um desenho esquemático, naturalmente. E aí o efeito do aumento do tamanho da ninhada da microglia é esse. Aumenta o número de protusões, o volume da árvore e vários outros aspectos morfométricos. Esse aqui é o efeito do envelhecimento. Perceba. Mas se os animais foram submetidos à condição de sobrenutrição na infância, a morfologia da microglia é muito mais semelhante às microglias alteradas por processos inflamatórios. A gente chama de microglia ativada. E essa ativação não é uma ativação benéfica, porque ela também ocorre pelo exercício físico. Só que a morfologia é dramaticamente diferente. O artigo ainda está sendo submetido, mas a gente submeteu uma outra ninhada a fazer exercício físico. E o efeito do exercício físico é positivo, ele mitiga esse efeito de ativação microglial degenerativo, favorece um fenótipo trófico, melhorando o desempenho cognitivo e reduzindo a alteração na população microglial. Mais recentemente, temos feito ensaios de tentar entender como alguns aspectos que são conhecidos, como essas alterações na composição corporal, por exemplo, na infância, na adolescência, alteram a saúde mental. E se conseguimos encontrar possíveis marcadores fisiológicos dessas alterações. Esses marcadores fisiológicos associados com a saúde do sistema nervoso. Nesse modelo de Martin, ele demonstra que o esporte, a atividade física, o exercício físico, que são construtos semelhantes, mas são diferentes, eles produzem efeitos sobre a aptidão física, que é, por exemplo, a capacidade que cada um de vocês tem de subir e descer essas escadas e o nível de esforço que vão perceber e a adaptação fisiológica necessária para esse esforço. Pessoas com alta aptidão física vão fazer com mais facilidade do que aquelas com baixa aptidão física. Então,
essas condições comportamentais aqui melhoram a aptidão física, ou pioram, se forem abaixo do recomendado. Também vão influenciar a composição corporal, que também é influenciada pela aptidão física. Portanto, obesidade, ela é reduzida por esses comportamentos, que promovem mudanças nesses aspectos da aptidão física que melhoram a composição corporal. Essas vias indiretas vão influenciar a nossa autoestima, mas também existe uma via direta, onde você pode apresentar melhoras da autoestima, mesmo antes de apresentar mudança nesses componentes. Em conjunto, esses parâmetros, que são todos construtos muito próximos do que a gente está discutindo, a atividade física, vão influenciar o cérebro, o comportamento, a cognição. E esses parâmetros são fundamentais para o desempenho escolar. E uma vez que a gente está falando de criança, agora estou falando de crianças e adolescentes, essa é a ocupação principal desse momento na nossa vida. Mas as adversidades também influenciam, como eu acabei de ilustrar. E hoje existem muitos estudos demonstrando como condições adversas precoces na vida influenciam morfologicamente e funcionalmente o sistema nervoso de maneira dramática. O professor Alex falou, por exemplo, da substância branca. Uma das alterações mais marcantes conhecidas hoje sobre como a obesidade influencia o cérebro é comprometendo a substância branca, que é por onde ocorre a comunicação entre as áreas do cérebro. E hoje a gente evoluiu do modelo topográfico do cérebro para um modelo de conexões, de redes, onde as substâncias brancas são protagonistas. Diante desse modelo, a gente desenvolveu alguns estudos, onde, por exemplo, investigamos a associação entre o desempenho de matemática em um teste padronizado, em crianças de 9 anos de idade, com a precisão num teste cognitivo que envolve a capacidade de inibir informações distratoras. Exemplo, vocês agora estão focando na minha fala, nas imagens que eu estou mostrando, e não estão dando a menor bola para a pressão exercida das costas de vocês sobre a cadeira. Esse input chega, esse input sensorial, vocês sabem que isso está aí, só que não está em nível de consciência de processamento. Isso é um controle inibitório há muito desenvolvido. Porém, quando você está fazendo uma tarefa cognitiva, sustentar a sua atenção e inibir pensamentos que vêm. Ao longo dessa nossa conversa, provavelmente vocês já tiveram pensamentos que os levaram para outro lugar. Né? O boleto para pagar, o filho na escola, e etc, etc, etc. Né? O projeto, o grant, né? O deadline. E esses pensamentos, eles precisam ser, se a gente quer manter o desempenho, inibidos. A gente encontra, e a gente na verdade aqui confirma a literatura, onde quanto maior o controle inibitório, melhor o desempenho matemático. Agora, o que a gente ilustra de forma diferente é que, apesar dessa condição geral ser significativa, que é essa linha negra, quando nós observamos por perfil ponderal, de acordo com a escala de classificação de peso normal, de eutróficos, de abaixo do peso, sobrepeso e obesidade, é em sobrepeso e obesidade que os maiores scores, os maiores parâmetros de correlação são encontrados. Daí nós investigamos se o índice de massa corporal pode prever o desempenho matemático. Na nossa amostra, não. Existem alguns outros estudos na literatura que encontraram, mas existem diferenças importantes que podem justificar essa incongruência. Mas nós fizemos a avaliação do controle inibitório. E essa função executiva que eu acabei de mencionar com vocês.
E uma vez que a composição corporal, o índice de massa corporal, está associado com o controle inibitório e o controle inibitório, como já mostrei antes, com o desempenho matemático, você consegue testar estatisticamente se existe um efeito mediado, que é chamado de efeito indireto. E nós encontramos que o índice de massa corporal ele influencia o desempenho matemático porque altera o controle inibitório. E a gente sabe que o índice de massa corporal altera estruturas cerebrais-chave, redes-chave para o controle inibitório, como o córtex pré-frontal. E é sobre a relação do córtex pré-frontal que eu quero abordar um pouco mais com vocês agora. O córtex pré-frontal tem várias funções, mas ele é considerado a principal estrutura do controle executivo no nosso encéfalo. Para além de memória de trabalho, inibição, mas ele também realiza um papel de regulação, de controle do sistema límbico. Exemplo, se vocês encontram um tigre, a reação imediata é de pavor. E aí cada um vai responder com 3 padrões mais ou menos estabelecidos. Alguns vão correr, outros vão congelar, desmaiar, e outros vão lutar. Qual que tu tá nessa? Morria. Esqueci desse. Só que aí, antes de tu morrer, tu percebe, não, mas tem uma grade aqui. Né? É um zoológico, eu já vim aqui antes. Eu não preciso sair correndo desesperado, nem gritar ou morrer. Essa avaliação do contexto, baseado nas nossas memórias, experiências prévias e interpretação do que é seguro e do que é inseguro, é feito pelo córtex pré-frontal, que inibe essas respostas emocionais, que são muito rápidas. Esse controle, que nós chamamos de top-down, ele influencia o nervo vago, que, por sua vez, é o principal sistema de regulação da variabilidade da frequência cardíaca. E esse parâmetro é o parâmetro, então, que nós usamos, assim como vários outros grupos, como um indexador da nossa resiliência ao estresse. Porque existe 80% das fibras do vago são aferentes. Estão levando informação de mais de 40 mil neurônios que existem no coração para o encéfalo. E essa alça de sobe e desce, top-down e bottom-up, modulam a nossa cognição. Nesse gráfico, nós temos a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca ao longo dos períodos do nosso desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. Notem que, neste período, que é o período da adolescência, nós temos um rápido desenvolvimento de estruturas subcorticais que acontecem antes. O sistema límbico amadurece mais rápido. Mas o córtex pré-frontal alcança o seu desenvolvimento ao final da adolescência. E esse é o período de maior instabilidade afetiva, onde a nossa autorregulação ainda está se desenvolvendo e o risco de desordens afetivas é maior. Portanto, medir a variabilidade da frequência cardíaca é um parâmetro interessante e a gente... Pode passar. A gente desenvolveu vários projetos de pesquisa, alguns são conhecidos, por exemplo, pelo professor Felipe, que já participou de bancas de mestrado e vai continuar participando agora na próxima semana. E nós encontramos que a ansiedade de desempenho que eu senti, por exemplo, antes de subir para falar com vocês. A ansiedade de desempenho é um parâmetro que pode ser medido e que a gente mede nos escolares, e ela é maior na medida em que a variabilidade da frequência cardíaca é menor.
A variabilidade da frequência cardíaca alta é um ótimo indicador de saúde, é preditor de morte prematura e de cognição. Então, nessas crianças que têm alta ansiedade de desempenho, elas têm prejuízo na variabilidade da frequência cardíaca, com isso, pior desempenho de controle executivo e desempenho acadêmico. E aí, então, quando a gente fez alguns experimentos envolvendo exercícios de curta duração, de alta intensidade e alongamento, a gente identificou que existe uma mitigação desse efeito ansiogênico e uma melhora dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca. E em quase todos os casos a gente encontra melhora no controle executivo, isso confirma a literatura, mas nunca sob a perspectiva de analisar crianças que têm diferentes níveis de desempenho, de ansiedade de desempenho. Era isso. Eu ficaria muito satisfeito de poder conversar com quem tiver interesse um pouco mais sobre esses estudos. Eu não mostrei os resultados porque são estudos que estão em andamento, em submissão e precisam ser avaliados pelos pares. Muito obrigado. Eu acho que finalizamos a primeira parte, né? Desse nosso encontro. Eu não sei qual é a... Temos o coffee break no terceiro andar, nas mesas do terceiro andar, e